Muita gente acha que quando eu era moleque eu era um cara que só tirava nota alta, CDFzão mesmo, sentava na primeira fila da sala de aula, mas não, eu não era desse jeito. Não, pelo contrário. Na verdade, eu nunca fui superdotado, mas eu posso dizer a você que eu sempre fui um cara comunicativo. E algumas situações da minha vida, desde criancinha mesmo, me fizeram perceber isso. A primeira vez que eu subi num palco, pra você ter uma ideia, foi num aniversário de 15 anos, num grande clube lá no Rio de Janeiro. E aí tinha um palco bacana e tal. E tinha um animador lá. E uma banda de música. E aí, é, em determinado momento, esse animador desceu do palco e começou a colocar o microfone pra molecada. E para as pessoas também, não só para as crianças, mas para os adultos também. Para cantar as músicas que estavam passando lá no palco. E naquele momento estava tocando o Samba Enredo da Beija-Flor de Nilópolis de 1989 e eu, meu pai tinha o disco e tal, eu sempre escutava aquelas músicas no fim de semana, eu tinha decorado já essa música. E eu tinha 8 anos de idade e lá veio o cara com o microfone, eu nunca tinha falado do microfone na vida, e colocou, e eu achei bacana aquilo ali. E aí ele colocou na minha boca lá pra eu cantar, e eu cantei a música e comecei a cantar. O pessoal ficou animado, peguei o microfone, subi no palco e comecei a cantar o samba enredo. Elara o, elaborebará, laia laia o. Reluziu, é orolata. Formou-se a grande confusão. Confusão. Até hoje eu lembro da música. E eu achei aquele momento interessantíssimo, porque as pessoas começaram a aplaudir, começaram. As mães, né? Ficaram todas achando bacana, né? As mães presentes, a minha mãe, todo mundo assim. E olhando para mim, me aplaudindo e rindo. E eu achei aquilo fantástico. Eu nunca tinha vivido aquele momento. O pessoal diz assim, né? De repente uma luz desceu e eu percebi, eu nasci para isso, né? Eu acho que isso aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade, cantando samba enredo da Beija-Flor em cima de um palco. Essa é a verdade. Foi nesse momento que eu tive contato com esse universo do palco, das pessoas, que você poderia falar com muitas pessoas, e eu tinha 8 anos. Quando eu saí desse evento, as pessoas vieram falar comigo, achando bacana e tal. Foi nesse momento que eu percebi que eu podia me comunicar com muitas pessoas e de alguma forma ser útil. Naquele caso, eu fui útil entretendo as pessoas, eu fiz entretenimento ali. E a partir daquele momento, eu comecei a ver a área da comunicação, do teatro, né, com outros olhos. Eu comecei a perceber que, poxa, aquilo ali me agradava. E eu, moleque, né, com 8 anos de idade. E aí eu segui com essa experiência na cabeça. Passaram-se os anos, com 10 anos de idade. Era uma época onde começou a aparecer jornais sensacionalistas, tanto em papel como na televisão. Aquelas manchetes bem engraçadas ou bem chamando bem a atenção. Aí o que, que eu fiz? Eu resolvi pegar as histórias, os conflitos, né, que acontecem num colégio. Quando você tem 10 anos já existem conflitos entre pessoas, e eu resolvi transformar isso em notícia. Eu lembro que teve uma história, que eu não sei se é verdade, porque me contaram, de um amigo meu até hoje. Ele é o que a história contava, tá? O pessoal falava que ele tinha se ajoelhado no chão a mando de um dos garotos lá, porque o garoto falou que se ele não se ajoelhasse no chão e não beijasse o pé dele, ele ia dar um soco nesse meu amigo. E aí, poxa, é uma situação de humilhação, né? E aí eu, pô, legal, vou fazer, olha que coisa horrível, né? Eu vou fazer uma manchete, uma notícia falando desse assunto. E vou criar um jornal sensacionalista falando. E aí coloquei lá, agora eu não me lembro, eu lembro que tinha um nomezinho lá, bem pejorativo, que eu chamei esse meu amigo, né? Falando que ele tinha beijado o chão e se humilhado, né? E uma manchete bem sensacionalista mesmo. E coloquei isso, tirei os xerox e coloquei pra turma. E diagramei o jornal direitinho, fiz a manchete e tal. E aí quando eu entreguei pros alunos, poxa, esse meu amigo, cara, ele começou a chorar. Porque era bullying, né? Era bullying.
porque eu expus uma história ruim e tal. E ele começou a chorar, o pessoal da turma se revoltou contra mim, e aí mostrou esse jornal para minha professora de geografia. Quando ela pegou esse jornal, ela falou assim: pô, quem é que fez isso aqui? Ah, o Bruno, professor, o Bruno, o Bruno. Aí ela olhou pra minha cara e falou: Bruno, olha, parabéns pela iniciativa. Meus parabéns, muito legal isso aqui. Mas ó, claro, é chato aqui a notícia, não era pra você falar uma coisa dessa e tal, não foi infeliz nisso aqui, mas a ideia é maravilhosa. Eu acho que você deve investir nisso, deve continuar fazendo isso, só que trazendo notícias interessantes da turma, do que está acontecendo no colégio. Eu fiquei muito feliz com sua iniciativa, Bruno. Muito legal você com essa idade se preocupar em fazer algo assim, né? Um jornal, que bacana. Olha que interessante, cara. A minha professora, ela, ao invés de condenar, ela conseguiu ver aquilo, conseguiu ver coisa boa naquilo ali. E ela, ao invés de me expulsar, ou me mandar para coordenação, ou fazer uma crítica assim destrutiva, não. Ela me incentivou. Aquele foi um outro momento marcante na minha vida. Pode ser que aquele momento tenha definido, assim como foi quando eu cantei lá o samba enredo da Beija-Flor, pode ter definido o meu futuro. Olha que interessante. Eu tinha 10 anos de idade. E a partir dali eu comecei a fazer, eu me empolguei, toda semana eu fazia um jornalzinho, aquilo se espalhou, o colégio é um colégio grande, o Colégio Batista Brasileiro é um colégio grande, então o que você faz ali na turma não chega em todo mundo. Mas eu comecei a fazer, a coordenação soube, aí a diretoria também depois soube, começou... O colégio começou a patrocinar o jornal, ou seja, eu não tirava do meu bolso para tirar os xerox. O colégio fazia isso. Então toda semana ele pagava o xerox e eu tinha que fazer o jornalzinho e eles pagavam o xerox. E a coisa foi aumentando. Depois era para quinta série, depois foi para sexta, para sétima, para oitava. E o jornalzinho virou uma revistinha. Aquilo ali colocou meu pé na comunicação. Na época eu queria ser jornalista. Pessoas começaram a querer patrocinar o jornal. Então, meu primeiro patrocínio foi o do Transportes Escolar Tio Almir. Eles me pagavam toda semana, ou todo mês, não sei, um valor lá legal, considerável. Ou seja, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro com conteúdo. Né? Foi um empreendimento, né? Empreendedorismo não é só você criar uma empresa, é criar um podcast, é criar um jornal, é criar um site, isso é empreendedorismo. Eu estava empreendendo ali. E comecei a ganhar dinheiro com aquilo ali. E foi a primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro com publicidade. Foi aí que eu descobri a publicidade. Antes eu queria ser jornalista, mas eu vi que eu poderia ganhar muito mais sendo publicitário. E aí que eu conheci a publicidade e acabei me formando publicitário. Né? Então eu posso dizer que quando eu entrei na internet e comecei a produzir sites, quando você produz um site, na verdade você está fazendo uma diagramação de uma página. E eu posso dizer que eu comecei essa experiência no jornalzinho. Porque lá eu fazia uma diagramação analógica, usando cola, usando máquina de escrever. Eu fazia a coluna com a máquina de escrever, escrevia uma coluna, recortava do papel e colava numa outra, e assim eu ia diagramando, colando uma coluna do lado da outra, organizando as informações. O título eu pegava do jornal impresso, eu pegava o jornal impresso, recortava letra por letra e fazia manchete colando letra por letra. Porque eu não tinha computador, o computador era muito caro, não era uma coisa simples como hoje. E ali eu passava ali a semana fazendo jornal, porque para mim era um grande divertimento, uma grande brincadeira aquilo ali. Eu passei 4 anos fazendo isso e achando divertidíssimo. E essa mesma experiência de diagramação, de design, de contraste de imagem, eu trouxe para a criação de sites quando eu comecei lá em 96 com meus 16, 17 anos. Então, veja como uma experiência de moleque determinou a minha vida futura, né? De trabalho. Outro caso que aconteceu também no Batista Brasileiro foi quando eu resolvi apresentar o trabalho em grupo no auditório, em cima do palco. E aí eu falei para os meus colegas, olha,
vamos usar o microfone, precisamos usar o microfone, porque se nós chegarmos no mercado de trabalho e precisarmos de um microfone, de usar o microfone para apresentar alguma coisa, nós pelo menos já vamos ter uma experiência com o microfone que a gente nunca tinha tido. Então vamos lá, cara, vamos subir no palco lá, falar no microfone, porque essa é a hora da gente testar. Porque depois, aí não, no mercado a história é outra. E lá nós fomos, né, eu falei no microfone e muito por conta daquela história lá, quando eu tinha 8 anos, que eu achei interessante, mas nunca mais eu tive a oportunidade de usar o microfone e falar no palco. E aí foi muito bacana, muito legal. Fora as outras coisas, feiras de ciências, onde a gente tinha que defender o nosso trabalho para professores que estavam ali infiltrados e a gente não sabia. Então tive que exercitar a minha voz e o meu discurso, porque eu tinha que convencer esses professores de que aquele trabalho era bom. E hoje, quando eu faço um vídeo onde eu vou vender o meu trabalho, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu fiz quando era moleque, quando eu estava defendendo o meu trabalho de feira de ciências. E uma oportunidade que o Colégio Batista Brasileiro me deu. Como outros casos também, em vários outros momentos, que ele me colocou em determinadas situações onde eu poderia tirar proveito quando eu chegasse na idade adulta. E até uma banda de música eu tive, até cantor eu fui, para você ter uma ideia. Porque existiu lá uma feira de inglês, e aí o colégio incentivou você a ter uma banda de música onde você ia cantar em inglês. E eu tive essa oportunidade de tocar teclado, que eu tocava teclado, e cantar em inglês. Olha que coisa. E olha que é porque eu não sei inglês, né? Imagina se eu soubesse. Mas eu cantei. E aí é uma outra história. Aí já é uma outra história. Depois eu conto essa história. Mas aí em 1995 para 1996, eu me despedi do Colégio Batista Brasileiro, porque infelizmente o Rio de Janeiro estava muito violento e nossa família, nós estávamos procurando mais qualidade de vida. Fortaleza era uma opção, infelizmente hoje já não tem a mesma qualidade de vida de antes, infelizmente está violento, mas naquela época era maravilhoso. E a família do meu pai é de lá, e aí resolvemos nos mudar para Fortaleza. Chegando lá, eu fui para o melhor colégio da cidade. E eu fui com toda essa minha bagagem de comunicação, né, de experiências relacionadas à fala, né, a me comunicar com muitas pessoas. E realmente foi um grande baque. Porque esse colégio que eu fui, é um tipo do colégio que fala assim, 100% de aprovação no Enem. Como se o culpado pelo cara ter sido aprovado não foi o mérito do aluno, mas o mérito do colégio. Toda aprovação se transformava num número para favorecer o colégio e ser uma propaganda. Era só isso que eles pensavam, em aprovação. Seja no vestibular, na época eu acho que não tinha nem Enem, era vestibular, era aprovação no vestibular. Afinal, isso rendia uma boa propaganda. E com essa minha habilidade em me comunicar, eu fui para lá. Resultado: quase eu fui expulso do colégio. Porque eu me comunicava demais. Várias vezes o meu pai e a minha mãe foram lá, chamados pela coordenação, porque eu conversava demais. O Colégio Batista Brasileiro, ele identificou que eu falava muito, mas não era necessário chamar o meu pai ou minha mãe. Eles mesmos conversavam comigo, o professor falava, não, Bruno, presta atenção aqui, porque realmente eu conversava. Não quer dizer que isso seja certo, mas eles identificaram na época que eu era um cara comunicativo. E, de certa forma, eles me moldaram para isso. Já nesse outro colégio em Fortaleza, eles não queriam saber se eu me comunicava bem. Eles não queriam saber de outros talentos que eu tinha, o que o aluno tinha. Eles queriam saber só do vestibular. Olha, cala a boca e estuda, porque você tem que passar no vestibular. Não interessa qual o seu talento. Não interessa se o seu talento não é matemática. Você tem que estudar isso aqui para passar de ano e passar bem entre os primeiros lugares, porque a gente quer colocar você dentro do número 1.350 aprovados em primeiro lugar na faculdade X ou Y. É isso que a gente quer fazer. Então não interessa se você fala bem, não interessa se você se comunica bem. Cara, estuda isso aqui e cala a boca. Bem, hoje eu sou grato ao Colégio Batista Brasileiro por ele ter identificado
e fomentado em mim essa habilidade em falar para o público. E graças a essa habilidade que eu ajudo tantas pessoas neste imenso país. Se eu tivesse entrado nesse outro colégio em Fortaleza, com 5 anos, 6 anos, e estudado durante todo o período escolar dentro deste colégio, será que hoje eu estaria falando com você através desse podcast? Será que eles não teriam repreendido a minha comunicação, esse meu talento, e eu teria mudado o rumo da minha vida e hoje eu estaria dentro aí de algum escritório, calado, porque o colégio me colocou dessa forma e me mostrou que eu não deveria me comunicar e sim ficar estudando, estudando, estudando e só? Talvez eu não estaria falando com você aqui agora. Talvez eu não estaria criando vídeos no YouTube. Talvez eu não estaria fazendo palestras porque o colégio me repreendeu e não percebeu o talento que eu tinha. Agora, eu faço a seguinte pergunta para você refletir. Quantos colégios hoje, particulares ou não, estão repreendendo os seus talentos, os futuros talentos do Brasil? Por interesses próprios. Quantos colégios não estão fazendo isso? Quantos talentos o país está perdendo por conta disso? Por conta desse modelo antigo de ensino, onde não se percebe os superpoderes de cada um. Muitas pessoas que poderiam estar ajudando outras pessoas hoje com suas habilidades, seja ela através da comunicação, da matemática, das ciências, hoje não estão fazendo isso porque disseram que, olha, você tem que fazer isso porque isso vai dar mais dinheiro, porque esse é o mercado que está pagando mais, porque você tem que estudar para passar em primeiro lugar em determinada faculdade, em determinada universidade. Não interessa o seu talento, não interessa. Quantas pessoas não estão passando por isso hoje? Quantas crianças não estão passando por isso? Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Eu desde já, faço questão de mostrar vários caminhos para ele, várias possibilidades. Eu quero que ele teste essas possibilidades, para que ele se encontre. Então se você é pai, coloque o seu filho para fazer natação, para fazer algo relacionado à matemática, algo relacionado a teatro, eletrônica, traga trabalhos relacionados a ciências, brincadeiras relacionadas à engenharia, para que ele possa se descobrir. Às vezes a pessoa ela tem um talento, mas ninguém lhe deu a oportunidade de testar esse talento. E aí ela acaba crescendo achando que o mundo dela é um, mas na verdade era outro. E se um dia meu filho chegar e falar que quer ser médico, legal. Eu quero ser advogado, legal. Mas se ele chegar para mim e falar, Bruno, eu quero ser bailarino, eu vou falar para ele assim, meu filho, que você seja o melhor bailarino do mundo. Que você faça a diferença neste planeta. Estamos aqui para fazer a diferença. É isso que interessa. Eu estou contando essa história para você por conta de uma matéria que eu li na revista Época, falando de 2 superdotados brasileiros. Um cresceu e hoje é pesquisador da USP. O outro cresceu também, sendo amigo desse pesquisador. Ele cresceu, só que hoje ele está na cadeia. Se você quer ler essa matéria, entra lá em viverdecurso.com.br, onde está esse podcast aqui. Embaixo eu coloquei o link. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada nessa matéria. É uma matéria extensa, sim, mas é uma história que dá até um livro ou então um filme. E aí você vai perceber o quanto o nosso país está desperdiçando seus talentos. Eu não sou superdotado, mas eu tinha essa habilidade da comunicação. No caso da história, os superdotados eles têm uma habilidade incrível para matemática e para outras ciências também. Veja essa matéria, entra lá, viverdecurso.com.br, tem um link. Veja lá e no final reflita sobre isso, principalmente se você é educador. Quantas crianças hoje estão sendo repreendidas com talentos maravilhosos, mas que por conta de um modelo de educação antigo estão tendo seus talentos apagados para sempre. Talentos que poderiam ajudar a nossa sociedade, mas que não vão existir mais. Bem, se você gostou desse podcast, compartilhe com as pessoas, compartilhe com seus amigos.
Você está no Facebook, vai lá, compartilha. No YouTube, no SoundCloud, no iTunes. Fale para as pessoas. Esse assunto é muito importante e é interessante que isso seja compartilhado com mais pessoas, para que as pessoas possam refletir mais na educação dos seus filhos e na educação de seus alunos. É isso. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau!